Eu até ouço música que dizem ser do mundo, só que ela não desce para o meu coração e ou mexe com a minha emoção, fazendo-me perder a razão. A música emana dos lábios para os ouvidos, a adoração emana do coração para Deus. E dependendo da canção, pode até mudar conceitos, adulterando sublimes preceitos, mas pode também edificar. Depende do que está a se ouvir ou cantar. Às vezes ela traz grande alegria, mas também pode fazer chorar. A música não passa de uma arte que sei faz parte da tão comum graça de Deus, que manifesta a mim e aos seus. É como uma linda pintura de um quadro em exposição. Existem aquelas que achamos bonitas, mas temos apenas certa admiração. Às vezes é algo tão lindo que pagamos um enorme valor na ânsia de obtê-lo. Damos a vida em penhor. Por isso priorizo canções em forma de adoração. Me leva mais próximo de Deus, enchendo de Deus o meu coração. A música não passa de uma abstração que pode inferir em nosso coração. Ela pode edificar nossas almas, mas pode trazer grande destruição. Engraçado que agora me levou à inspiração porque o vizinho está ouvindo uma música até cristã, da última altura. Ele coloca de uma maneira que já houve até quem reclamasse, olha que se trata de música cristã. Mas, indiferente disso, eu afirmo que eu não critico pessoas, porém, todavia, avalio comportamentos. Não devemos julgar, mas é imprescindível considerarmos uma doutrina para ver se a mesma é idônea, ilibada e coerente. Por que falo isso? Então, somente porque enquanto esse que ouve essa canção e, ironicamente, já um outro vizinho já gosta de uma música secular, e a confusão e a celeuma que fica quando ambos resolvem colocar e esgoelar. E se chegar a eles, todos eles se sentirão completamente corretos naquilo que imaginam. É como um velho ditado, uma velha máxima minha, que o homem defende a sua razão, ou seja, o homem luta por sua razão. Porém, a verdade pertence a Deus. Mas o que me levou então a refletir? É porque estou falando de canção e essa canção, coincidentemente, é uma canção cristã. E até um cantor que eu reputo por uma pessoa idônea. A grande realidade é que temos presenciado artistas do tão malfadado mundo gospel, cujo cristianismo vem sendo coisificado. Em contrarresposta, essa canção talvez não deixe para ouvir daqui, mas em contrarresposta tenho dito que, infelizmente, muitos cantores tidos como gospel têm banalizado no mais terrível relativismo pragmático. E por serem pessoas que arrebatam multidões, parecem que são incólumes. A minha angústia se dá pelo fato de que muitos dos seus seguidores conhecem cada letra da estrofe das suas canções, mas desconhecem literalmente as sagradas escrituras. São pessoas frágeis, vulneráveis, alienadas, que se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Acham tão normal uma vida mesclada com as promiscuidades mundanas e somente dentro das igrejas que se tornam a geração que encanta, enquanto cantam músicas humanistas e ou triunfalistas que amealham para os seus produtores grandes tributos financeiros, entre tantos outros fatores pejorativos. A adoração ao Deus e Senhor Jesus tornou-se, infelizmente, uma celeuma, tão grande como às vezes eu digo aqui, quando um quer ouvir uma música ou outra, uma miscelânea de pragmáticos modismos humanistas em que tudo é para o homem em detrimento do homem. Mas e Deus?
Mas angustiante ainda é presenciar pregadores do Evangelho que se enveredaram para esta horrível e abominável teologia da prosperidade, ou por que não dizer mesmo agora, por último, o coach, convertendo o ter em algo extremamente mais importante do que o ser. Eu costumo afirmar que a Europa morreu quando sectários adentraram em uma redação e massacraram com chargistas. E porque caíram por terra, infelizmente é porque caíram por terra as muralhas que um dia fora edificada por calvinos, erguidas por calvinos e tantos outros. A Alemanha de Lutero esvaiu-se e seitas se mesclam às abominações, onde o berço do protestantismo não passa de uma nação apostata. Ah, se John Wesley, George Whitefield, que foi o que aconteceu com a Inglaterra, ou seja, eu fico refletindo sobre o John Wesley e fazendo essa analogia em relação a George Whitefield, e uma pergunta que não quer calar: o que foi que aconteceu com a Inglaterra? Nações que viveram grandes vultos, o que não difere muito em relação à América, onde mude, e no entanto, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Mas e aqui em nossa nação tupiniquim? Que referenciais temos para os nossos filhos? Geração que pula, canta e dança, mas que a Deus há muito não mais encanta. Existe uma enorme generalização a respeito da música em relação às igrejas. Os mais fundamentalistas veem demônios dançando enquanto uma canção que não seja cristã esteja tocando. Já os liberais derramam densas lágrimas e mais lágrimas, se descabelam quando vão a estes shows de cantores seculares. E quando se trata de sofrência, então, aí é que a sanfona chora. Chora ela, chora você, chora eu. Só que eu choro é de raiva. Boa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A música emana de alma para alma. A adoração emana da alma para Deus. Existe uma diferença enorme entre aquele que apenas ouve uma canção e aquele que se deixa levar por ela, onde esta tornou-se o seu tesouro e ali está o seu coração. No mundo cristão não existem as aberrações imorais que temos presenciados, mas em contrarrespostas, quantas canções humanistas, triunfalistas, que expulsaram Deus do altar enquanto fazem do homem o centro da questão. Quando eu falo sobre aberrações, infelizmente é porque certa feita eu vi uma confusão, procissão de várias pessoas, numa confusão seguindo uma imagem, numa espécie terrível de idolatria. O verdadeiro adorador jamais mescla em sua essência canções que ignorem a magnificência de Deus, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. E se Ele não divide esta glória, eu é que não vou misturar a glória que rendo a Ele através de minha adoração, dando vazão exacerbada a canções de cantores que desejam apenas satisfazerem os seus próprios egos, ainda que existam músicas que enalteçam a natureza, ao amor, enfim, tudo que foi criado por Deus. Somente a Ele a adoração. E quantos não se dilaceram em lágrimas por alguém que é tão frágil como o próprio ser humano? Mas não estou impetrando aqui um sectarismo fundamentalista. Apenas priorizo as coisas concernentes a Deus, a Ele o mais perfeito louvor, a Ele a glória. Às vezes eu até ouço canções seculares que são amenas, que são canções ilibadas, porém jamais faço delas a minha abstração, ou faço delas algo que seja nutriente para a minha alma.
Pois ainda que uma canção seja introspectiva, é fugaz, não corrobora com as sedimentações consistentes em um coração. E nesse bozo existe tantos artistas evangélicos com suas canções efêmeras que embalam no momento, mas não têm a consistência que somente o Espírito Santo de Deus pode propiciar. E talvez sejam fugazes justamente porque enaltecem a si mesmo e não buscam a glória de Deus. Temos que ser superiores a estas questões e torná-las supérfluas, e não convertermos em escravos das mesmas canções, que deve ser apenas uma distração esporádica. A adoração, sim, tem que se converter completamente em uma abstração e ser algo que seja intrínseco, como uma simbiose. Mas quando falo de canções, não falo dessas canções triunfalistas, canções humanistas. Estou falando da canção cristocêntrica, onde nós nos despojamos de nós mesmos para que possamos, através da adoração, derramar diante de Deus, negando a nós mesmos. Quanto a ouvir canções, volto a repetir, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto a terra, nem tanto o mar. Não questiono aqueles que ouvem canções, nem mando eles para o inferno. Apenas são canções e nada mais, mas valorizo muito mais aqueles que trocaram qualquer tipo de ilusão, de alienação, para alimentarem as suas almas com canções que sejam canções que falam da glória de Deus, pois elas se elevam até a glória de Deus e trazem a glória de Deus para os corações que assim se entregam a estas mesmas canções. Bendito seja o nome desse Deus que se chama Jesus Cristo.